Bom, gente, eu escutei todos os álbuns da Sabrina Carpenter, escutei a sua discografia inteira e eu vou estar ranqueando aqui, né, de maneira sincera, como eu sempre faço, todos os álbuns dela, tá? Bom, vamos lá, vamos começar então de trás para frente. E antes de tudo, se está chegando pela primeira vez aqui e ama a música, já se inscreva porque aqui é o seu lugar. Eyes Wide Open. Cara, o Eyes Wide Open é o primeiro passo musical dela. Ela ainda estava na Disney, não era. Ela ainda estava. Não, ela pertencia à Disney. Tá? Ela ainda era. Cara, ela tinha o quê? 15 anos quando ela escreveu isso aqui. Então, é uma sonoridade totalmente Disney. Sabe? Violãozinho, música Disney. Música Disney. Mas, vai ser bem polêmica a minha opinião e o meu ranqueamento desse álbum aqui, cara. Porque eu gostei desse álbum. E sabe o que eu gostei? Não é só. Se a gente for analisar friamente questão musical, ok, né? Não é tão bom. Mas é bem fraco. Mas por que eu gostei dele? Porque, cara, eu consegui sentir através das letras, através da sonoridade, através de tudo, a fase que ela estava passando, sabe? É muito doido a gente ver isso, é muito doido a gente parar pra pensar, né, que álbuns e músicas em si são cápsulas do tempo, né? Porque isso foi escrito conforme o que ela estava vivendo, né? Conforme o que ela estava sentindo na época. Não foi todas as letras que ela escreveu, mas boa parte. E tem muitas letras assim que são fofas, tem, sabe? É muito legal. Isso é o mais legal do álbum. Tem muita. A vibe desse álbum aqui é uma vibe assim de esperança, sabe? De esperança. Tipo, eu tenho muita coisa pra ver ainda. Eu vou viver a vida dos meus sonhos. Tenho muitos sonhos pra realizar. E eu achei isso muito incrível. Eu achei um álbum bem agradável de se ouvir. Eu ouviria facilmente esse álbum numa viagem, por exemplo. Tá? Então, eu vou deixar em bom, tá? Eu vou deixar em bom por enquanto. Tá, o Eyes Wide Open, que muita gente considera o mais fraco dela, e talvez seja, mas por esses motivos, pela questão da letra, pela questão das mensagens nas músicas, dos significados, e que a gente consegue ver que ela retrata ali até a forma dela escrever, cara. Até a forma, isso é muito legal, porque você vai ouvindo, né, desde lá do primeiro até o último, você vai vendo tudo, como ela, a mudança de escrita dela. Tipo, aqui ela escrevia muito diferente, obviamente, do que ela escreve hoje, né? 15 anos. Então, isso é muito legal. Então, pra mim, o Eyes Wide Open vai ficar em bom. Aí a gente tem o Evolution. O Evolution, ele veio em 2015 ou 2016. 2016. E o Eyes Wide Open, foi um ano. Então, cara, realmente. Vamos lá. Primeiro, aqui esse álbum ela já estava saindo da Disney. Foi o primeiro passo dela se desvinculando da Disney. Aqui a gente já tem letras um pouco mais sobre relacionamentos, tratando de uma forma diferente, né, mais sensual. Esse álbum é praticamente, cara, a música de 2016. O pop de 2016, cara. Escuta uma faixa desse álbum e me diz se não é aquele pop que era tocado em 2016 aí, em tudo que é lugar a rodo, no YouTube. Cara, é doideira. E esse é talvez um do maior problema, talvez, desse álbum, é que ele é muito datado. Né? Era o pop que era feito em 2016, aquele pop eletrônico, sabe aquelas, cara, um pop de YouTube, sabe, que tocava aí, até aquelas NCS, que era música assim, direitos autorais, enfim, quem sabe aí, né, Cartoon On, enfim, esse tipo de música. Essa é a sonoridade desse álbum, cara. Foi o álbum que eu escutei que mais definiu o que era o som, que era o pop em 2016. Então aqui a gente já viu algumas mudanças, só que eu não sei, cara. A Sabrina tentou muito esse eletrônico em outros álbuns que ainda virão, mas eu não sei, na maior parte do tempo. E outra coisa aqui nesse álbum, a produção tava... o Eyes Wide Open também, a produção tava, né, já não tava muito boa, que também não tava muito boa, que é muito importante numa música pop, né, eletrônica, enfim.
E assim, cara, não é que são músicas ruins, tem algumas músicas legais, tipo Thumbs. As que eu mais gostei foi Thumbs e On Purpose. On Purpose é muito boa também. Mas o resto ali tem músicas que é ok, que é legal, né? Que você vai ouvir ali na hora, mas são meio genéricas, sabe? Não são tudo isso não. E talvez na época soasse bem, mas hoje em dia soa brega em alguns momentos, tá? Mas mesmo assim, eu gostei. Não sei dizer, cara. Eu simpatizo com esse álbum, sabe? Olha pra essa capa. Eu gosto da vibe desse álbum. Então, eu acho que eu vou deixar ele em bom aqui também. Por causa que o próximo, que é o Singular Act 1, vai vir abaixo. Singular Act 1, a gente tem uma mudança um pouco de som, tá? A gente tem uma melhora, ao meu ver, na produção. Na verdade, o Singular Act 1 e o Singular Act 2 são quase a mesma coisa. Mas o Singular Act 1, pra mim, foi o álbum que eu achei mais fraco dela, de todos. De todos que eu vi, foi o álbum que eu achei mais fraco. Você tem ali algumas músicas boas, tipo Swim Me é muito boa, tá? Essa música é muito boa. E aqui a gente ainda tá nessa vibe eletrônica, mas a gente tá indo já pra algo mais pop, algo mais popzão. Esse álbum veio em 2018 e de novo, é um pouquinho datado, tá? Porque esse álbum representa muito também do que era a música em 2018. Ela adorava seguir tendências, né, pelo jeito. Mas a gente já vai se desvinculando daquele eletrônicozão um pouco, tá? A gente ainda tem. E aqui a gente já dá indícios do que viria aqui, ó. Que foi a virada de chave, né? Mas no geral eu achei meio fraco, assim, não me empolgou. É um álbum bem curto, mas o problema é que é genérico, entendeu? Esse que é o problema. São músicas que você vai lembrar. Eu tenho que falar que é um álbum que pra mim não tem tanta identidade visual, não tem tanta uma identidade assim como o Evolution pra mim tem, tá? Eu sei lá, isso não tem muita explicação, mas é algo mais que eu sinto. Então o Singular Act 1 vai vir aqui pra mim no ok, meh, né? E aí, obviamente a gente já vai pro Singular Act 2. E aqui veio um ano depois. E aqui é o seguinte, cara, pra mim eu acho que a melhor coisa desse álbum aqui do Singular Act 2 é que a produção, até do Singular Act 1 pro Singular Act 2, melhorou muito, tá? Aqui a gente já tá com uma produção mais limpa, uma produção mais redondinha, né? Que a gente não tinha nos outros álbuns. E cada vez mais se aproximando. Aqui a gente já tá com pezão. Não é pezinho, a gente tá com pezão no pop, que seria o que a gente veria no Emails I Can Send, tá? Apesar de que a gente não tem nenhum hit como o Singular Act 1 tem o Swim Me, e eu acho que ele como um todo é um pouco melhor que o Singular Act 1. Mas esses dois álbuns pra mim não são tudo isso, tá? Não são tudo isso. Ele ainda é um pouco datado. E outra coisa, tá? É legal que a gente vê a diferença nas letras. Eu esqueci de estar. Mas, cara, é uma escadinha, né? Daqui, bom, aqui já muda um pouco. Aí no Singular, tanto o Act 1 como o Singular Act 2 principalmente, na verdade principalmente não, os dois, né? A gente tem uma diferença total na letra, cara. Você já começa a ver, assim, tipo a Sabrina de hoje, né? Que a gente vê. E outra coisa, cara, que eu tenho que falar desses álbuns. O ponto forte, acho que assim, eu diria a melhor coisa de todos esses álbuns são os vocais dela. Porque antes do Emails I Can Send, ela cantava de uma forma. Depois, a partir do Emails I Can Send, ela canta diferente. E talvez seja um jeito mais fácil aí de você identificar uma música antiga antes de Emails I Can Send da Sabrina. Porque ela cantava de uma forma totalmente diferente, cara. A forma como ela usava a voz dela, totalmente diferente de como ela canta hoje, né? Em suas músicas. Ela usava mais parte grave ali na voz dela, e é uma coisa incrível, cara. Aqui que você vê realmente quanto ela canta bem, tá? Em todos esses álbuns aqui. No primeiro até nem tanto, mas a partir do Evolution até o Singular Act 2 é incrível os vocais. Acho que no Evolution é o que mais dá pra ver os vocais dela, tá? Esqueci de falar, mas é um ponto super forte do Evolution. E no Singular Act 2 ela ainda canta desse jeito, mas ela já tá
voltando, ao meu ver, pra forma dela de cantar que a gente tem hoje, né? Forma como ela usa a sua voz hoje. Eu não sou um professor de canto, mas é notável, né? Então eu acho que o Singular Act 2 vai ficar aqui, tá? Aí em ordem a gente vai para o Emails I Can Send. E esse álbum aqui, cara, foi assim uma virada de chave na carreira dela, tá? Eu não sei se mais, não, foi tão, ao meu ver, foi tão importante quanto o Short and Sweet, tá? Porque, cara, aqui ela começa a ter identidade, tá? Ela começa a ter identidade artística. Aqui, nesses outros álbuns, ela tava forçando um estilo de música que não sei se era o que era pra ser pra ela, entendeu? Um eletrônico, assim, meio genérico e não tinha identidade artística. Mas aqui não. É incrível, né? É uma mudança meio brusca. Não brusca, né? Porque eu falei, não tão brusca, porque eu falei que é uma evolução, mas mesmo. É uma escadinha, né? Mas mesmo com essa escadinha, você leva um susto, cara, porque evoluiu muito aqui. Evoluiu muito aqui. Tanto em questão de letras, quanto em questão de sonoridade, né? É lógico que teve uns singles ali no meio, entre o Singular Act 2 e o Emails I Can Send, mas foi uma mudança brusca de sonoridade e de identidade visual, né? A partir daqui ela começou já a ser mais reposicionada como artista, como diva pop ali no meio, ela já tinha fanbase, mas começou a ter mais fanbase ainda. E, cara, pra mim esse álbum é incrível, é um álbum perfeito, tá? É um álbum perfeito. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Se você só ouviu o Short and Sweet, se você não viu ele, cara, escute, tá? Você não vai se arrepender, porque é uma sonoridade muito boa, no skips, do início ao fim. A vibe desse álbum é incrível, as letras são incríveis, só tem banger, tá? Só tem banger. É muito bom mesmo, e é totalmente diferente do Short and Sweet, no Man's Best Friend. Por isso que você deve conferir ele. E ele vai ficar aqui em muito bom. E aqui, né, que ela começou a ter os hits já mundiais. Lógico, ela já tinha Thumbs, já tinha Swim Me, mas aqui que realmente veio hits, né? Hits tipo Feather, Nonsense e All Because I Like the Boy. Então foi assim um ponto de virada. Foi um site, sei lá, cara, qual foi a conversa na mesa aí pra ela tomar esse rumo aí. Então ela amadureceu, né, também. E aí, chegamos nele. Esse aqui eu acho que, assim, eu vejo assim, talvez o Emails I Can Send foi uma preparação e o Short and Sweet foi a explosão. Porque o Short, essa categoria aqui de obra-prima foi criada só pra ele. O Short and Sweet é uma obra-prima do pop. É uma obra-prima do pop que daqui a 50, 100 anos as pessoas vão estar voltando e ouvindo e ele vai ser aclamado. Porque esse álbum é perfeito, cara. A primeira vez que eu vi eu fiquei bobo. Porque é pop perfection. No skips. Do primeiro segundo até o último segundo, eu não estou exagerando. É perfeito. Todas as músicas, a produção, todas as músicas são catchy, tem refrões que grudam na cabeça, tem melodias incríveis, tem letras sensacionais, né, irônicas, enfim. É incrível, cara. Esse álbum é incrível, só tem banger. É um álbum perfeito mesmo, tá? Esse álbum aqui, cara, é o álbum que de todos eu recomendaria pra ninguém, para alguém que não conhece ela, né? Pra alguém que nunca ouviu Sabrina Carpenter, eu recomendaria o Short and Sweet, porque é uma obra-prima. Não é exagero, não tô falando disso só porque eu sou fã. É uma obra-prima, tá? Perfeito. É o álbum perfeito e é o álbum que mudou tudo, né? Que eu já não preciso contar a história que todo mundo viveu, todo mundo já sabe. Espresso, Days, Please, Please, Please. E o resto é história, mas esse álbum aqui é incrível. Tudo, produção, dinâmica, melodia, letras, enfim, né? Incrível. Incrível, obra-prima. E aí chegamos ao último álbum que ela lançou ano passado, Man's Best Friend. Olha só, eu gosto muito do Man's Best Friend. Pra mim é um álbum muito bom também. Eu não acho que tem músicas tão esquipáveis, mas, cara, de novo, eu gosto muito do Man's Best Friend. Eu escuto direto músicas como Coco Juice, My Man on Willpower, Tears
enfim. Mas eu acho que eu não, sei lá, não bateu tanto em mim como o Emails I Can Send e o Short and Sweet bateram, entendeu? Não estamos fugindo da palavra, não é que eu não me identifiquei, mas eu não me conectei tanto com ele como eu me conectei com o Short and Sweet e com o Emails I Can Send. Então ele é um álbum muito bom, ele é um projeto muito bom, tem músicas muito boas, tem letras muito boas, muito engraçadas, tem bangers, né, como Tears, como Man Child, que foi hit, Google Juice, We Almost Broke Up Again, Last Night, essa música é muito boa também. Então você vê, é um trabalho muito bom, tá? E ela explora novos sons aqui, novas sonoridades que ficaram muito legal. Mas pra mim, ainda abaixo, vai ficar aqui no muito bom, porque ele é muito bom. Mas pra mim, abaixo ainda do Emails I Can Send, tá? E aqui em lixo não tem, né? Lixo, por que vocês esperavam? Então, enfim, cara, essa aqui é a minha tier list. Escutei a discografia inteira dela, devo admitir que não é tão grande, mas tá aqui ranqueada na minha opinião e eu quero saber a tua, tá? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você concorda aqui com a minha tier list ou se você discorda de alguma coisa. Se você tá chegando pela primeira vez aqui, cara, vai estar passando 3 vídeos aí na tela, ou entra no canal, vai ter mais de 170 vídeos. E se você ama música, você tem que se inscrever, se inscreva e entre pra nossa comunidade de amantes da música, beleza? E é isso, eu sou Vinícius, até a próxima, fui.